Amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos vós. Amém. Nós vamos dar início ao culto solene ao Senhor. E o culto é em ação de graça pelo dia de Pentecostes. Em ação de graça pelo dia de Pentecostes. Pentecostes anuncia que o Espírito Santo sustenta todas as coisas. Para isso nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 104. Salmo 104, farei a leitura do 27 ao 30. Salmo 104, do 27 ao 30. Assim nos diz a palavra de Deus. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o seu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais esse privilégio, oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos, ó Deus, o teu santo nome. E nesse dia, ó Deus, no dia de hoje, nós podemos refletir sobre a obra do teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Certamente foi que é Ele quem nos traz vida. Ele que é o autor e o sustentador, o doador da vida, Pai. Te louvamos porque foi Ele quem nos deu a tua santa palavra. E nós podemos confiar plenamente, ó Deus, na tua obra, na obra do teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Ele tem nos guiado à verdade, tem nos sustentado, Senhor, tem nos feito ver a miséria do nosso coração, a chaga do nosso coração, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor, quando veio a esse mundo, o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor enviou o teu Santo Espírito, e Ele habita na vida do teu povo, ó Deus. Ele nos guia a toda a verdade, ó Pai. Nos abençoa para que nós possamos, cada dia, Senhor, responder em obediência àquilo que o Senhor tem se revelado a nós, ó Deus. Nós possamos, ó Deus, valorizar mais a Tua palavra, possamos ser mais obedientes e entender, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai. Derrama da Tua graça sobre a vida do Teu povo. Essa é a nossa oração, Pai. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, nesse momento, entoar um cântico ao Senhor. O poder de tua palavra, tudo veio a existir. As estrelas de universo, como ornados por tuas mãos, toda a criação se une no comando de tua voz. E os céus, a terra e os mares resplandeçam teu poder. És autor da criação, sobre o homem és Senhor. Teu amor por toda a terra faz-se ouvir.
mas despido de tua glória, de alegria e do céu, para a angústia e o tormento, se entregou a uma cruz. No poder de tua palavra, fez o mar se acalmar. No entanto, em silêncio, foi punido em meu lugar. És autor da criação, sobre o homem és Senhor. Teu amor por toda a terra faz-se ouvir. Com um brado de vitória, ascendeste para o céu e surgiu da sepultura, libertando-me do mal. À direita de Deus Pai, intercede pelos seus, cada língua, tribo e povo, pois confessam que és Rei. És autor da criação, sobre o homem és Senhor. Teu amor por toda a terra faz-se ouvir. És autor da criação, sobre o homem és Senhor. Teu amor por toda a terra faz-se ouvir. Em ação de graças pelo dia de Pentecostes, Pentecostes anuncia que o Espírito Santo habita com o seu povo pactual. Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, onde farei a leitura do 22 ao 28. Ezequiel 36, do 22 ao 28. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Até aqui, irmãos. Nós teremos nesse momento uma oração pastoral feita pelo nosso pastor. Oremos, irmãos. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que o Senhor habita no meio de nós. Não apenas habita entre nós, mas habita em nossos corações. A Tua presença em nossas vidas nos outorga vigor. Não merecemos isso,
mas o Senhor tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. O Senhor habita no meio do teu povo e nós não ficamos órfãos. Louvado seja o teu nome por isso. Que nós possamos, ó Deus, ser gratos a Ti pelas muitas bênçãos que tens nos dado, e em especial pela salvação que temos através de Teu Filho Jesus Cristo, pela tão grande obra da cruz que nos foi aplicada em nossos corações, pela ação do Espírito Santo, que desvendou os nossos olhos e nos fez enxergar a beleza da glória de Cristo. Como igreja, nesse momento, te bendizemos nesse dia de Pentecostes. Louvamos o Teu nome porque o Teu Espírito habita em nós. Nós não estamos sozinhos. Louvado seja o Teu nome. E nesse tempo de pandemia, em meio às adversidades que temos passado, nós oramos que a Tua presença bendita, graciosa, benfazeja, que a Tua mão poderosa esteja, ó Deus, trazendo consolo para aqueles que se encontram enfermos, acamados, trazendo força e esperança para aqueles que estão depressivos, entristecidos. Que o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, que o Teu Santo Espírito opere, ó Deus, dando ânimo e coragem para as pessoas, que em meio a essa crise que temos enfrentado, as pessoas possam ser divinamente assistidas, possam ter o Teu consolo e a Tua direção, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, é a nossa oração. E gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos ter os nossos cânticos congregacionais. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Pentecostes anuncia que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Nesse momento, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria de orar pelas nossas crianças e dizer para vocês, pequeninos que estão nos acompanhando, que o dia de Pentecostes traz uma mensagem muito importante para vocês. Fala sobre o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo, pastor? Então você lembra, Jesus disse uma vez assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como o vento, ninguém vê, mas a gente vê como ele bate numa árvore, a árvore balança e você percebe, o vento está ali. O Espírito Santo de Deus, a gente não vê, mas a gente sabe que ele atua nesse mundo, ele sustenta todo o universo, ele sustenta as nossas vidas, ele está com vocês nesse exato momento. Então, crianças, sempre que vocês se sentirem sozinhas, lembrem-se, o Espírito de Deus habita em mim. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida de nossos filhos, pelas nossas crianças. Rogamos que o Senhor abençoe para que elas possam crescer dentro desse ambiente pactual, honrando a Deus, glorificando a Deus, em tudo que vierem a fazer ou a falar. Abençoe para que dentro de suas casas, nossas crianças possam ser protegidas, ensinadas pelos seus pais no caminho que devem andar e possam crer no Senhor Jesus e desfrutarem da doce presença do seu Espírito em seus corações, guiando, fortalecendo, direcionando seus passos. Abençoe, ó Deus amado, a vida dos nossos pequeninos. E nesse momento que vamos ler a Tua Palavra, edifica-nos com a instrução do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus nesse momento, no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, que nos narra o dia de Pentecostes, um evento que aconteceu, que trouxe um evento de grande importância para a história da igreja, para todo o povo, e eu quero ler dos versos 1 a 36. Acompanhe, por favor, a leitura, Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de todos vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Aqui nós temos o relato do dia de Pentecostes. Outros eventos acontecem a partir daqui. Que coisa maravilhosa a gente tem aqui o texto de Pentecostes. Hoje é domingo de Pentecostes e por isso mesmo queremos falar hoje sobre o significado ou alguns dos significados de Pentecostes e algumas aplicações práticas para a nossa vida. Mas só de falar de Pentecostes a gente já cria uma certa divisão de pensamentos, porque na tradição evangélica mais de 90%, eu diria, dos 35 milhões aproximadamente de evangélicos que existem, cerca de 90% deles são de matriz exatamente pentecostal. Você já deve ter ouvido essa expressão, igreja pentecostal ou igreja neopentecostal. Pastor, o que se ensina numa igreja pentecostal? Então, a maioria das igrejas seguem essa linha, cerca de 90%, eu estou fazendo uma estimativa apenas. Por outro lado, nós temos aqueles que não são pentecostais, que são mais tradicionais, e aí esses muitas vezes falar de dia de Pentecostes, não, esse negócio nós não temos isso aqui não. Então você tem alguns grupos que falam muito sobre isso, são até identificados como pentecostais, e outros grupos que não são pentecostais. O que se ensina? O que é o bojo do ensinamento pentecostal? Alguns vão dizer assim, não, a igreja pentecostal é a igreja mais avivada, o pessoal canta mais, é mais animado. Algumas pessoas vão descrever assim. Na verdade, as igrejas pentecostais, de forma geral, apenas fazendo uma descrição, primeiro, reconhecemos que são nossos irmãos em Cristo. Temos algumas diferenças teológicas em alguns pontos, e um dos pontos é esse mesmo.
mas reconhecemos que as igrejas pentecostais que existem pelo Brasil e pelo mundo são igrejas cristãs, ainda que nós discordemos de alguns pontos. Mas o principal diferencial que caracteriza uma igreja como pentecostal é exatamente a ênfase que se dá na busca da segunda bênção, ou o chamado batismo com o Espírito Santo, que, segundo o ensino pentecostal, é um segundo momento. Aquele que se converteu a Cristo deve procurar ser batizado no Espírito, e isso, segundo eles, se evidenciará quando ele falar em línguas estranhas. E assim essa pessoa receberia essa segunda bênção. Bem, esses outros 10% que eu diria no Brasil, que são de uma matriz mais tradicional, não partilham dessa mesma ideia. Mas, apesar disso, fala-se sim sobre o Pentecostes. Eu sou presbiteriano e estou aqui com a minha igreja celebrando o dia de Pentecostes, que é uma data tão importante dentro da tradição reformada. Algumas igrejas não fazem muita alusão a isso, com medo de serem comparados, ou comparados com pentecostais ou com outros grupos, mas, na verdade, é um tema bíblico, e nós devemos olhar sem uma percepção pesada sobre esse tema, mas procurar ver como a Escritura o apresenta para que apliquemos à nossa vida. O movimento pentecostal em si é um movimento recente, é um movimento da Rua Azusa, que tem um pouco mais do que 100 anos na história. O cristianismo tem 2000 anos de história. Agora, esse movimento, que na nossa época tem grande repercussão e um grande número de adeptos no mundo, ele é mais recente, cerca de 110 anos, um pouco mais que isso, especialmente aqui no Brasil. Nós tivemos até comemorações, as principais igrejas dessa matriz pentecostal no nosso país, a Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos, e a Congregação Cristã do Brasil, foram as primeiras que desenvolveram nesse sentido. As demais igrejas, de uma tradição mais reformada, e não nesse nível. Apesar disso, os presbiterianos sempre celebraram o dia de Pentecostes. Eu preciso até corrigir uma coisa aqui, que já me perguntaram uma vez. Você é daquela igreja que não tem o Espírito Santo? Aí eu falei, por quê? Não, porque disseram que os presbiterianos não têm o Espírito Santo, não creem no Espírito Santo. Isso é um grande equívoco. Nós podemos até dizer, não cremos na ação do Espírito como alguns grupos creem, porque esse tema é realmente polêmico. Ele divide grupos, divide evangélicos, existem evangélicos pentecostais, existem evangélicos tradicionais. Divide os católicos, existem os católicos da renovação carismáticas, que tem essa linha pentecostal, e tem os outros daquela matriz mais tridentina, mais fundamental, mais conservadora. Então, em vários grupos cristãos existe essa divisão. Mas o nosso ponto aqui embora exista muitas divergências, existe essa verdade bíblica sobre o dia de Pentecostes, o que aconteceu e o significado disso para a nossa vida. E o meu objetivo aqui agora é mostrar no texto de Atos o significado de Pentecostes. E a partir desse significado, aplicar para a nossa vida, a fim de que a gente possa ser edificado na fé em nosso Senhor Jesus. Eu preciso fazer algumas afirmações teológicas aqui, para que desde o princípio você entenda no que nós cremos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, nós cremos nisso, e nós devemos celebrá-lo, adorá-lo. Por quê? Porque Ele, o Espírito de Deus, nos regenerou. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele nos batizou nele. O significado disso pode ter divergências, mas nós cremos nisso sim. Ele nos selou. Ele permite-nos sermos enchidos dele e por ele. Ele nos dá direção. Ele nos capacita para vencermos as obras de Satanás. É o Espírito Santo quem ilumina nossa mente para compreender a vontade de Deus através de sua palavra. E nós, reformados, cremos sim no Espírito Santo e falamos muito sobre ele sim. Inclusive, um dos teólogos mais conhecidos da Reforma foi chamado como teólogo do Espírito. E quem era esse? O que mais escreveu sobre ele?
antes mesmo de todo o movimento pentecostal, que tem 100 anos. Ele escreveu isso há 500 anos atrás. Calvino era conhecido como teólogo do Espírito, e uma das coisas que ele mais desenvolveu, eu acho interessante você pesquisar até sobre isso, que é muito bom, é o conceito de testemunho interno do Espírito Santo, onde Calvino desenvolve que o Espírito de Deus fala conosco por meio das Escrituras. O Espírito aponta para a palavra. E existe uma união inseparável do Espírito e da palavra. Muitos movimentos hoje, eles querem dizer o quê? Não, eu gosto das coisas do Espírito. Não, eu gosto da palavra. Então fique aí com o Espírito, que eu fico com a palavra. Não, fique com a palavra, a letra que mata, e eu vou ficar com o Espírito. Como se o Espírito e a palavra estivessem separados. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. O Espírito não vai agir contrário ao que Ele mesmo inspirou, porque Ele é Deus. Então, essa confusão que nós fazemos não é a confusão que a Escritura nos traz. Que bom saber que um dia nós estaremos na glória dos céus e que não haverá mais essas faltas de entendimento, essa nuvenzinha de ignorância que cada um de nós carrega, porque estaremos todos perante o Cordeiro. Mas aqui na terra, a gente vai ainda viver com essas dificuldades de entendimento. Pois bem, o que nós temos no relato bíblico? Vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre o Pentecostes? O texto diz que ao cumprir-se, capítulo 2 começa assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, acontece um novo evento dentro de um evento já existente, o dia de Pentecostes. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Antes de prosseguir no texto, apenas um panorama rápido do livro de Atos, porque para a gente ter uma correta compreensão desse livro, é importante a gente lembrar da chave de Atos, que é um versículo-chave para a gente entender tudo que vai acontecer. O livro de Atos é um livro de narrativa histórica, e a gente precisa interpretar um texto de narrativa como, de fato, histórico, e como um evento que não é prescritivo, ou seja, não necessariamente está dizendo que é para fazer isso aqui agora. Alguma coisa aconteceu ali, mas não quer dizer que vai acontecer hoje do mesmo jeito. Exemplo, Pedro e João foram ao templo e tinha um homem, um coxo assentado, e ele disse, levanta-te e anda, e ele se levantou. É possível que você tente fazer isso na porta da sua igreja e ninguém vai se levantar. Deus falhou? Não, é porque isso aqui é uma narrativa. Então você interpreta a narrativa dentro daquele contexto e tira a lição, o princípio bíblico. É assim que a gente faz, diferente de um texto preceptivo, onde você tem ali uma norma, um texto normativo dizendo, faça isso, tem que fazer assim, ordens, aí é diferente. Então aqui a chave do livro está no capítulo 1, versículo 8. Esse é o segundo livro de Lucas. Ele escreveu o primeiro, o livro que narra a história de Jesus, e ele diz, eu escrevi a ti, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer. Ou seja, esse segundo livro é o que Jesus continua fazendo. Então o nome Atos dos Apóstolos poderia ser Atos de Jesus. Mas pelo que ele vai dizer em Atos 1:8, nós podemos dizer que são os atos de Jesus através do Santo Espírito na vida dos apóstolos. Olha o que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está a chave do livro de Atos. E nós vamos ver, de fato, o Evangelho indo até Jerusalém, depois alcançando a Judéia, Samaria e indo até os confins da terra. No texto aqui ele vai chegar até Roma. E como que abruptamente finalizando o livro, como se tivesse que continuar essa história. E de fato assim é o que tem acontecido. Pois bem, meus irmãos, o que nós temos aqui agora, nesse dia que era chamado dia de Pentecostes, essa palavra Pentecostes não está no Antigo Testamento, mas ela faz referência a 50 dias, por isso Penta, do número 5. Pentecostes tem a ver com 50 dias depois da Páscoa. Era comum entre os judeus celebrarem a festa das colheitas, a festa das semanas, ou o dia das primícias dos frutos, e isso 50 dias depois da Páscoa. Essas festas juntas são chamadas aqui agora de Pentecostes. Então, nessa época em que o povo estava celebrando o quê? O que essas festas judaicas apontavam?
apontavam para o fato que Deus é o sustentador do seu povo. Eles tinham alimento para comer porque Deus os supria. Eles estavam felizes com toda a colheita, Deus era o provedor, o sustentador do seu povo. Essa talvez seja a grande lição já de Pentecostes. O que acontece no dia de Pentecostes? No dia que eles celebravam que Deus sustenta todas as coisas, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua igreja, num evento histórico único, que nós não vamos ter mais nenhuma narrativa parecida com ela. Algumas semelhanças sim, mas igual esse relato aqui nós não teremos. Então nós temos aqui o sustentador, o consolador, vindo para continuar a obra de Cristo aqui na terra. Então diz que naquele dia eles estavam reunidos no mesmo lugar. Era cerca das 9 da manhã. Quando o texto fala terceira hora, porque o relógio judaico fala das horas do dia e as horas da noite. Então a terceira hora aqui era em torno das 9 da manhã. Eles deviam estar reunidos, deviam fazer o seu culto ali no domingo, o dia do Senhor. E aí diz o texto que de repente, ou seja, ninguém estava esperando por aquilo, não foi algo produzido pelos homens. Veio do céu um som, eles primeiro ouviram um barulho, depois daquele barulho um vento impetuoso, e aquele vento que chega de repente, sem eles entenderem, encheu a casa, onde eles estavam assentados. Então estava todo mundo sentado dentro de uma casa, alguns poucos cristãos ali, e apareceram então, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousava sobre a cabeça deles. Então imagina aquela tochinha de fogo vindo, um som, um vento e algo visível agora. E pousava sobre a cabeça de cada um daqueles que ficaram. O que aconteceu com eles? O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, uma visitação muito especial de Deus que os encheu, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que estava acontecendo com eles? Eles começaram a falar no idioma que eles nunca tinham conhecido antes. Eles não fizeram nenhum cursinho desse idioma e começaram a falar. Eles não falavam palavras sem sentido, não eram línguas estáticas. A palavra aqui em outras línguas pode ser traduzida como em outros idiomas. E isso fica claro pela sequência do texto. O que nós temos ali é eles falando. Observe o que o texto diz aqui. As pessoas observam ali, verso 5, todo mundo ficou perplexo ali, olhando. E lá em Jerusalém, onde aconteceu isso, tinha gente de vários lugares. Quando se ouviu aquela voz, um monte de gente foi para cima. O que está acontecendo ali? E pessoas foram chegando. À medida que essas pessoas chegavam, eles começavam, olha o que o texto diz no verso 6, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ele falou, eu estou ouvindo alguém falando na minha língua, o que é aquilo ali? E ele vai para lá. Imagine, Jerusalém como um grande centro, acolhia pessoas de diversas nações diferentes, de diversos lugares, como até hoje as capitais acabam recebendo gente de vários lugares. Pois bem, naquele momento as pessoas ficavam admiradas, olha o que eles diziam. Esse povo que está falando não são aqueles galileus, ou seja, eles nunca saíram dali, eles nunca fizeram viagens para conhecer outros lugares, nunca aprenderam outro idioma. Como é que nós estamos ouvindo esses galileus falarem na nossa língua materna? Então era mais ou menos assim, imagine que um dos que se aproximou naquele momento era um árabe. E ele chega, ele está assim, peraí, alguém está falando em árabe. Quando ele olha, um galileu que nunca foi naquela região, como é que ele está falando na minha língua? Tinha um outro que era do Egito, que estava ali, peraí, ele não está falando na minha língua também, eu estou identificando. Aquele cara, como é que ele sabe falar isso? Está falando em egípcio. O outro chega, não, ele está falando em latim. Os romanos que estavam ali ficaram, não, ele está falando, ué, o que é isso? Então as pessoas ficaram perplexas ao observar que aquela quantidade de cristãos estava falando, o que eles estavam falando? O texto diz o que eles falavam. Ele diz assim no verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, possibilidades deles estarem falando a mesma linguagem dos salmos. É como se eles estivessem dizendo, por exemplo, magnificado seja o teu santo nome, Jesus, a ti seja a honra, a glória e o poder. Então eles estavam falando alguma coisa assim, só que em outra língua, em outro idioma. E as pessoas, ao chegarem, perceberam aquilo. Então você vê que esse evento, ele tem a ver com idiomas. Ele não tem a ver com línguas estáticas. Algumas pessoas acham que era simplesmente ficar soltando sons sem sentido.
Isso existe como expressão religiosa, eu devo aqui lembrar. Em muitas religiões existe o fenômeno da glossolalia, de línguas estáticas, sem sentido. Pessoas em êxtase, em momentos de grande emoção, começam a abrir a boca e falar sem sentido. Você vê isso não só dentro do cristianismo, você vê isso dentro de igrejas evangélicas, você vê isso dentro de igrejas católicas, você vê isso dentro de outros movimentos religiosos, como por exemplo em religiões africanas. Você tem isso também dentro do candomblé, você tem isso em rituais de bruxaria, você tem isso dentro do xamanismo, você tem isso, enfim, em várias outras expressões religiosas. Pessoas dá aquele ar de misticismo, de alguma coisa está acontecendo, a pessoa começando a falar de uma forma que ninguém percebe, aí cria aquele clima, como se fosse alguma coisa muito importante. Eu preciso dizer para vocês, não é isso que a Bíblia está dizendo que aconteceu aqui. Não eram línguas estáticas. Não eram sons como esses que a gente vê em qualquer outro grupo religioso. O que havia eram pessoas de forma sobrenatural, falando num idioma que eles nunca conheceram na vida, e eles falavam as grandezas de Deus. É isso que nós temos aqui em Atos capítulo 2. Isso precisa ficar bem claro, para que a gente possa prosseguir. E eu sou bem sincero em dizer, viu? Eu queria tanto que Deus me desse essa graça. Mas eu não vejo isso muito acontecendo nem na vida de muitos missionários em nossos dias. Eu já estudei grego, e como é difícil estudar grego. Seria tão fácil se Deus me desse o dom assim, ó. Já começo a falar em grego. Começo a pegar o Novo Testamento. Mas tive que ralar anos e anos para aprender grego, conheço um pouco. Tive que estudar hebraico. Que dificuldade para aprender hebraico. E anos estudando para conhecer um pouco, para poder conseguir examinar as Escrituras. Estudei um pouco de latim, sei um pouco, mas que dificuldade, que língua complexa. Inglês, português, você sabe o quanto demora para aprender uma língua. O que nós temos aqui foi algo sobrenatural. Imagina aquilo que você leva anos para aprender, a pessoa, num dia, aconteceu com elas. Elas estavam falando em outro idioma e isso trouxe todo aquele alvoroço em Jerusalém. Esse dia marcante, esse vento impetuoso, essas tochas de fogo na cabeça, isso aconteceu uma única vez aqui em Atos 2. Naquele momento, Pedro se levanta e todos que estavam ali, Pedro começa a pregar o Evangelho. E naquele momento, Pedro interpreta aquele evento como sendo o cumprimento das profecias de Joel. Pedro não diz, olha, isso aqui é obra de Deus, não, ele fundamenta na Escritura, porque se é o Espírito de Deus que estava agindo, lembra que eu falei, o Espírito aponta para a palavra. Pedro agora começa a citar, Joel disse que isso ia acontecer, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e toda a carne significa que ele derramaria sobre todas as pessoas indistintamente, não só os judeus, mas sobre estrangeiros também, até sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu espírito, dizia Joel, ou seja, os escravos, os servos que eram de outras nações, esses também receberiam esse enchimento do espírito, esse dom maravilhoso que o texto faz referência. E então, ele continua pregando, e ele aponta, não para o evento em si, não para as tochas de fogo, que ele nem percebeu isso, não há referências mais dessas tochas de fogo na cabeça de ninguém. Mas o que ele diz é, vocês crucificaram a Jesus e este se tornou o Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vivo está. Nós somos suas testemunhas. E foi ele quem fez isso aqui acontecer agora. Estejam, pois, absolutamente certos, ó casa de Israel, que esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem que é trazida então é essa. Bem, já podemos tirar algumas lições principais teológicas desse texto. Qual é o significado de Pentecostes? Bem, a primeira lição que eu trago para vocês, o primeiro ensino teológico que esse texto nos traz, é que aquele Espírito que foi derramado no dia que já tinha as festas, que são juntas aqui chamadas de Pentecostes,
esse evento aponta para uma seguinte lição: o Espírito Santo é o doador e sustentador da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. No salmo que nós lemos hoje durante o culto, já no Salmo 104, ele diz: envias o teu Espírito e renovas a face da terra. O Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis 1, esse Espírito que atua no Antigo, no Novo Testamento, essa terceira pessoa da Trindade, ele é o sustentador, ele é o doador da vida. Essa é a primeira e fundamental lição que Pentecostes nos traz. Pentecostes anuncia que o Espírito Santo é o doador e sustentador da vida. Guarde bem isso para você. Segundo ensinamento teológico que a gente pode extrair desse texto, está dentro do contexto maior do livro de Atos. Por isso que a gente tem que pegar aquela chave lá de Atos 1:8. Lembre-se, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo concede poder para a igreja ser sua testemunha. Qual é o ensino de Pentecostes? É que o Espírito Santo concede poder para a igreja ser testemunha. Como é que alguém vai falar de uma coisa? Como é que alguém vai pregar sobre isso? Então, o poder de Deus é concedido à sua igreja para que ela tenha ousadia, intrepidez para pregar a palavra. E, se necessário for, morrer pela fé que possuem. Sendo perseguidos injustamente, poderão ser até entregues. Isso Pentecostes anuncia. Você não recebe poder para brincar. Eu vejo alguns movimentos hoje que são aberrações. Existe gente séria, que a gente, em movimentos pentecostais, que a gente respeita pela vida dessas pessoas, e a gente tem divergência apenas nesse ponto, da questão do batismo com o Espírito Santo. Eles creem nisso, os tradicionais reformados não creem dessa maneira. Mas nos respeitamos e nos consideramos irmãos. Agora, existem grupos de falsos profetas, de falsos mestres, que enganam as pessoas, como aquele Benihim, que aparece aqui e ali, e tem pessoas que seguem nessa mesma linha, pessoas que brincam. O que ele faz? Ele brinca de street fight. Talvez você seja muito novo, não sabe nem o que é esse jogo, né? Fica aquele golpe de Hadouken, jogando paletó, derrubando as pessoas. Você fala: meu Deus do céu, o que é isso, cara? O cara está brincando com coisa séria, dizendo que é o Espírito de Deus, é o poder de Deus, e sopra em um, derruba o outro cai no chão, faz não sei o quê. Aí você fica vendo aquele espetáculo. O que é isso? Isso é uma aberração, isso não é evangelho. Eu não tenho dificuldade nenhuma de identificar isso como um falso profeta. Não é o ensino claro da palavra de Deus. O Espírito Santo nos concede poder, não é para a gente brincar com isso não. Ele nos concede poder para testemunhar, para você ter coragem de ser firme até o fim, de você enfrentar o martírio, como os primeiros cristãos enfrentaram, e como crentes enfrentam até hoje, em lugares onde seus países eles são perseguidos. Nós devemos ter isso em mente. O Espírito Santo nos concede poder para anunciar, não é poder para brincar, para se divertir. Isso é coisa de menino. Anunciar o quê, pastor? Pregar o quê? Pregar a palavra de Deus, não é pregar a sua própria vontade, as suas ideias. E aí tem um monte de gente. Eu estava vendo esses dias, nós estamos na época da quarentena, e eu estava assistindo uma transmissão ao vivo, no YouTube, um bom pregador, fazendo uma belíssima exposição bíblica. Aí encerrou. Quando encerrou o ao vivo dele, entrou em outro automático. E era um cara que eu nunca tinha visto ainda. Mas tinha muita gente conectada lá, tinha mais de 1000 pessoas juntas assistindo ele. E o cara falando: agora, o Senhor me revelou agora. Me revelou agora. O Espírito de Deus está me dizendo agora. Você vai doar R$20. 10. Aí a pessoa pegou lá e pulou assim, ó, pluf, R$10. Ó, você disse que era 20, você botou 10. O Espírito está me dizendo agora. Eu falei: meu Deus, tem 1000 pessoas ouvindo um cara desse. Tem 1000 pessoas enganadas, achando que isso é o Espírito de Deus, que aquela pessoa... Gente, isso é forma de manipular os outros. O Espírito Santo não está brincando. Ele nos dá poder para testemunhar. Ele nos dá poder para, necessário for, até morrer. Mas morrer sem recuar. Morrer firme até o fim.
E nós temos muitas histórias que o tempo agora não me permite contar, de história de tantos e tantos irmãos nossos do passado que foram mortos. E não é à toa que o escritor aos Hebreus fala desse povo que vivia pela fé, que testemunhou, que foi cerrado ao meio, que enfrentou martírio, que foi lançado às feras, mas não negaram o seu Deus. Por que eles conseguiram? Por que eles aguentaram? Não era a força deles, era o Espírito de Deus, lhes dando poder para testemunhar. Isso nós devemos sim pedir a Deus. Você quer ser um homem que fala mais do Espírito Santo? Peça a Deus, Deus me dê poder para pregar, poder para testemunhar, para falar do Senhor, ao invés de ficar com medo, com vergonha, sendo um cristão que não tem coragem de falar nada de Jesus Cristo para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor. Peça a Deus disso. Suplique a Deus que lhe faça mais atuante nesse mundo. O Espírito de Deus pode lhe transformar plenamente. Isso a Escritura nos garante. Um terceiro ensino de Pentecostes importante do que nós vimos até aqui. Agora é a própria interpretação que Pedro dá daquele evento. Ele aponta para Joel, dizendo que é o cumprimento daquilo. Cumprimento parcial, porque Joel fala de dois momentos. Primeiro do derramamento do Espírito, depois da segunda vinda do Senhor. Então ele faz referência a isso. Faz referência também a Davi e aos salmos que ele narra aqui. Daqui a pouco eu falo esse outro. Mas nesse ponto aqui de Joel, que ele faz referência do Espírito derramado sobre toda a carne, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, ou seja, até sobre estrangeiros. Aqui a lição que nós temos, o ensino teológico, é o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos. Você vai ler Atos, você vai ver que existe 4 momentos onde o Espírito de Deus age de forma parecida com Atos 2, mas não igual. Igual com as tochas de fogo. Quais são esses 4 momentos? Nós temos esse de Atos 2, depois nós temos em Atos capítulo 8, entre os samaritanos, o Espírito vindo sobre eles, depois nós temos sobre Cesareia, gentios, e finalmente sobre os discípulos de João, em Atos capítulo 19, lá em Éfeso. São 4 momentos, existem várias conversões no livro de Atos, nesses 28 capítulos, tem muita história, mas referências a algo mais parecido com Atos 2, nós temos então num total de 4 eventos. Atos 2, Atos 8, 10 e 19. O Espírito sendo derramado sobre judeus, o Espírito sendo derramado sobre samaritanos, não acredito. Samaritano recebeu o Espírito? Deus está fazendo alguma coisa, porque esse povo não era nem povo. O Espírito foi derramado sobre gentios, aí não acredito. Sobre Cornélio, sobre pessoas que não são judeus. Samaritano eu já estava suportando, já não aguentava, mas até sobre os gentios e sobre os discípulos de João, que eram aqueles que ainda estavam no período da transição. Observe, 4 Pentecostes. Em nenhum outro momento de Atos você vai ter isso. O que isso nos ensina? Como eu disse, é um livro de narrativa. O que essa narrativa nos traz? Foi derramado sobre judeus, sobre samaritanos, sobre gentios, sobre toda a carne. O Espírito foi dado à igreja. O Espírito Santo de Deus está agindo em pessoas de todos os tipos e todos os lugares do mundo. Então todos os povos poderão conhecer a Jesus Cristo. É por isso que é um idioma. Por que o sinal do Pentecostes ele foi, aquele primeiro momento, eles falando em outro idioma? Para mostrar que o Evangelho vai para pessoas de todas as nações. Um evento histórico único e completo. Ele acontece daquela maneira, com línguas de fogo, apenas ali em Atos 2, algo parecido com isso que a gente pode ter. Nós temos mais esses outros 3 eventos, totalizando o derramar do Espírito sobre toda a carne. Todos nós, quando cremos no Senhor Jesus, somos batizados com o Espírito Santo. Pelo seguinte, não tem como eu crer em Jesus se não for por obra do Espírito. Então esse ato, pastor, o senhor já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, sim. Falou em língua estranha? Eu falei, não. Quando o senhor foi batizado com o Espírito Santo? No dia que eu me converti. No dia que o Espírito Santo me converteu, ele tocou meu coração, me regenerou, ali ele veio habitar em mim.
A habitação do Espírito se fez em minha vida e tem feito na vida de todos os crentes. O Espírito Santo nos foi dado. Essa é a lição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser até que alguém não esteja cheio do Espírito, mas se ele é convertido em Cristo, ele tem o Espírito. Se você se converteu, você tem o Espírito Santo habita os crentes. Essa é uma verdade bíblica que nós não podemos jamais esquecer. Então, já falei 3 lições teológicas importantes aqui. O Espírito Santo é o doador e sustentador da vida. O Espírito Santo concede poder para a igreja ser testemunha. Terceiro, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os povos. Quarto, o Espírito Santo lança a luz sobre a cruz. Você olha o restante da mensagem de Pedro, aqui em Atos 2, ele, depois de citar Joel, ele faz referências nos Salmos de Davi, para dizer que tudo isso anunciava sobre Cristo. O Cristo que foi crucificado, o Cristo que ressuscitou. Qual é o principal ministério do Espírito Santo à luz do Antigo e do Novo Testamento? É o que alguns teólogos chamaram o ministério do holofote. Sabe aquela luz bem forte que você pega assim e direciona? É como se ele dissesse, a luz sobre a cruz. E ele lança a luz sobre a cruz. O Espírito Santo não lança a luz sobre ele mesmo, mas sobre a obra de Jesus Cristo. E é por isso que o final da mensagem de Pedro termina dizendo isso. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem é Jesus. Presta atenção. O Espírito Santo lança a luz sobre ele. Não é uma luz mística, não é aquele negócio de o Espírito Santo eu estou sentindo. Pode ser que você não esteja sentindo nada, meu amigo. Pode ser que não tenha arrepio nenhum, pode ser que não tenha choro nenhum, pode ser que não tenha grito nenhum. Mas se Cristo está sendo anunciado, se a obra de Cristo está sendo pregada, e você está compreendendo biblicamente tudo isso, é o Espírito Santo agindo em seu viver. A luz de Deus que brilha em nós, nos fazendo enxergar as verdades da Escritura, é obra do Espírito. É a luz da vida que aponta para Jesus. Os atos do Espírito do Senhor. É interessante que Paulo chega a dizer isso, o Espírito de Cristo, para se referir ao Espírito Santo, porque Cristo envia. O Espírito é enviado do Pai e do Filho para agir no meio da sua igreja. Então, meus irmãos, aqui nós podemos aprender no dia de hoje, no dia de Pentecostes, 4 importantes significados deste dia. O dia de Pentecostes anuncia que Deus é o sustentador e doador da vida. O Espírito Santo concede poder para a igreja ser testemunha. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos, ou seja, todas as nações poderão agora conhecer a Jesus. E a última, porque o Espírito Santo lança luz sobre a cruz de Cristo. A mensagem é: creia no Senhor Jesus, arrependa-se, Ele certamente transformará a vida das pessoas. Se você está ouvindo isso agora, é obra do Espírito Santo. Se você não está nem aí para isso, é porque você ainda não foi tocado por Ele. Se você, enquanto ouve as Escrituras, seu coração queima, arde, você quer saber mais sobre Ele, isso não é produzido por nenhum pregador, isso é obra do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, como eu disse no início, falar de movimento pentecostal não é resumir o que significa o dia de Pentecostes. O movimento pentecostal tem pouco mais do que 100 anos no mundo. Agora, o dia de Pentecostes faz referência a festas do Antigo Testamento, a um evento histórico importante, que nós já vimos os significados dele aqui, em Atos 2, especialmente, mostrando a ação desse Espírito, e nós devemos entender Pentecostes como cumprimento, então, das promessas de Deus. Agora, para finalizar, deixa eu lhe dizer rapidamente algumas coisas práticas para a sua vida. Pentecostes, durante o período de coronavírus, celebrar o dia de Pentecostes nessa época é a primeira vez. O que o ensino de Pentecostes pode me ajudar nessa época de quarentena, nessa época de crise que tem atingido o mundo inteiro? Pois bem, deixa eu lhe dar algumas rápidas aplicações práticas disso. O Espírito Santo, ele habita o coração daqueles que creem. Então, se você estiver isolado, se você está sozinho, está sofrendo, quem sabe até depressivo,
você deve lembrar de uma coisa: creia no Senhor Jesus. E aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus, eles são habitados pelo Espírito de Deus. Você não está sozinho. Cristo está conosco por meio do seu Espírito. Jesus não disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você fala: cadê ele? Estarei com vocês por meio do Espírito. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. Se você está enfrentando a morte de algum familiar, de amigo, quem sabe no ambiente que você trabalha, alguns já foram ceifados, morreram por causa do novo coronavírus. Cristo enviou-nos o seu Santo Espírito, chamando-o de Consolador. É o Espírito Santo quem nos consola. É o Espírito Santo quem aplaca a dor da perda. Se você perdeu algum ente querido, saiba que o Espírito Santo de Deus pode fazer o que nenhum ser humano é capaz de fazer. Ele pode te dar paz, mesmo em meio à guerra. Ele pode tranquilizar a sua alma, mesmo em meio a toda a agitação desse mundo. O Espírito Santo de Deus é Deus e Ele é o nosso Consolador. Se você tem chorado, se você tem se entristecido por causa de, não só por causa desse vírus agora, mas por outros problemas que você enfrenta, outras crises existenciais, o Espírito de Deus é o teu Consolador. Ele se faz presente nas horas que a gente menos espera. É o Espírito de Cristo conosco sempre. Uma outra lição que eu queria que você guardasse: é Ele quem nos guia a toda a verdade. Você quer descobrir a verdade? O Espírito vai te guiar a toda a verdade. E nesse sentido ele vai apontar para a Escritura. Você quer conhecer mais? Eu quero conhecer os mistérios do Espírito. Mergulha nas Escrituras. Eu quero saber quem é o Espírito de Deus. Ele foi o instrumento que operou, ele foi o agente, melhor dizendo, na vida de quem escreveu a Escritura. A Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus. Então o Espírito aponta para a Escritura. Ame as Escrituras, você vai ouvir a voz de Deus, testemunho interno do Espírito Santo no coração dos crentes, dizendo que essa verdade, que a Escritura é de fato a palavra do Deus vivo. Outra coisa que eu preciso dizer para você ainda, antes de finalizar. Nesses dias tão complicados, e até para que não fique apenas numa instrução simplesmente teológica, uma coisa importante da vida prática, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Hoje à noite eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Como ser uma igreja, como sermos crentes cheios do Espírito. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito, não apagueis o Espírito, devemos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina isso. Hoje à noite estarei falando mais sobre isso, se Deus assim nos permitir. Pregue no poder do Espírito. Peça a Deus: Deus, me dê coragem, me dê poder para testemunhar. Certamente Deus te dará. Você vai ver grandes coisas Deus fazendo em sua vida, pela ação do Espírito de Deus em seu coração. Jamais separe Espírito e palavra. Eles andam sempre juntos. E se você está hoje vivendo um momento de crise, talvez por desemprego, talvez por problemas dentro da sua casa, lembre-se, o Espírito Santo é o sustentador. Ele vai te suster, Ele vai te suprir, Ele vai cuidar de você. Por último, a última lição prática que eu queria que você guardasse: olhe para a cruz. A ação do Espírito Santo em nós nos faz olhar para a cruz. Como cantamos: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Ame a Jesus, siga a Jesus. Fazendo isso, se rendendo dia a dia à vontade de Jesus, você estará honrando o Santo Espírito de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que possamos, nesse dia de Pentecostes, celebrar ao Senhor, mas não apenas hoje, mas sempre, celebrar aquele que é o doador e sustentador da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar então, finalizando o culto nesta manhã. Oremos. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por esse domingo, dia do Senhor, e de modo muito especial, domingo, dia de Pentecostes. Aquele dia foi tão importante para nós, um dia histórico, pois o Senhor cumpriu aquilo que prometera de não nos deixar órfãos. O Senhor nos enviou o Consolador, Consolador que habita em nós, que nunca nos abandona, que nos guia a toda a verdade, que
que nos capacita a testemunhar. Tu que és o sustentador de todas as coisas, abençoe a tua igreja, haja em nossos corações com misericórdia e graça, aplicando a obra bendita da cruz, para que venhamos nos santificar, melhor te servir, sermos testemunhas autênticas de Cristo aqui neste mundo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, abençoe nossa igreja, cada um dos teus filhos, e ajude-nos a celebrarmos não apenas uma vez no ano, mas vivermos no Espírito, honrarmos ao Espírito, jamais entristecendo o Espírito Santo de Deus. É a nossa oração. Gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.